Seja muito bem-vindo. Nesse segundo vídeo, nós vamos apresentar como definir a tensão nominal do circuito elétrico, bem como determinar qual será a temperatura ambiente utilizada no dimensionamento de condutores. No primeiro vídeo, nós vimos como definir o esquema de condutores vivos, bem como os métodos de instalação e os métodos de referência do circuito. Caso você não tenha assistido a esse primeiro vídeo, recomendo que você acesse o nosso canal e assista antes de dar continuidade nesse. Dando sequência ao dimensionamento, como que nós vamos definir a tensão nominal do circuito? Quando nós estamos falando em instalações elétricas em baixa tensão, a definição da tensão nominal pode acontecer de duas maneiras. A primeira delas é quando a instalação elétrica é alimentada diretamente em baixa tensão, que é o nosso caso. Ou seja, a rede de distribuição de energia da concessionária já entrega a energia à nossa edificação em baixa tensão. Nesse caso, a tensão nominal é definida pela própria concessionária de energia elétrica. Assim, você deve consultar a concessionária de energia elétrica que atende na localização do seu projeto e verificar qual é a tensão nominal fornecida naquela região. Se estamos trabalhando no Paraná, por exemplo, a grande maioria dos municípios é atendida pela concessionária de energia Copel, cuja tensão nominal secundária é 127 volts entre fase e neutro e 220 volts entre fase e fase. Se eu estou trabalhando com outras concessionárias de energia, eu preciso verificar, naquela localização, qual será a tensão nominal fornecida pela concessionária. Em muitos municípios de Santa Catarina, atendidos pela Celesc, essa tensão nominal secundária é 220 volts entre fase e neutro e 380 volts entre fase e fase. A nossa conclusão é a seguinte: se estamos trabalhando com redes de distribuição secundária, ou seja, nossa instalação elétrica é atendida diretamente em baixa tensão, a tensão nominal ela será definida pela concessionária de energia elétrica e nós devemos verificar esse valor local por local. O segundo caso de definição de tensão nominal em instalações elétricas em baixa tensão seria se a nossa instalação fosse atendida por uma subestação própria, por um transformador próprio. O transformador receberia a tensão primária da concessionária de energia elétrica, ou seja, a alta tensão, 13.800 volts, 23.100 volts, 34,5 kV e assim por diante, e transformaria essa tensão a um valor secundário que não necessariamente é a tensão que a concessionária de energia elétrica trabalha em baixa tensão. Ou seja, em uma região, por exemplo, atendida em 220, 127 volts por uma determinada concessionária, se eu sou atendido pela rede primária da concessionária, nada me impede de baixar essa tensão para 220, 380. Ou seja, a tensão secundária que a minha instalação elétrica está sendo atendida é diferente da tensão nominal em que a concessionária trabalha. Por isso, nós devemos nos atentar nesses casos quando houver transformador particular. Nós precisamos verificar qual é a tensão nominal secundária do transformador em particular. No nosso exemplo, ainda não foi definido em qual município seria executado esse projeto. Para fins de realização deste exemplo, vamos tomar como referência que esta casa está sendo construída em Curitiba, no Paraná, aonde a concessionária de energia elétrica é a Copel. Como sabemos, esta casa será atendida em tensão secundária, ou seja, em baixa tensão. Logo, eu devo buscar qual é a tensão de atendimento nesta região. Eu posso buscar por Copel, normas técnicas, acessar o site da Copel. Nesta página de pesquisa de normas técnicas, eu posso buscar por entrada de serviço, pesquisar, e buscar por fornecimento em tensão secundária de distribuição. E eu terei acesso à norma técnica de tensão secundária da Copel. No caso da Copel, eu posso buscar pelo item 4.2, tipo de fornecimento. E nos tipos de fornecimento, a norma nos informará o seguinte: o fornecimento poderá ser feito numa das seguintes formas,
a 2 condutores, 127 volts monofásico, a 3 condutores, 254/127 volts, monofásico 3 fios área rural, a 3 condutores, 220/127 volts bifásico, e a 4 condutores, 220/127 volts trifásico. Veja que, exceto a opção de atendimento na área rural, todas as outras atenderão com tensão entre fase neutro 127 volts e 220 entre fase e fase. Considerando que a nossa casa está em uma área urbana, a nossa tensão secundária será 220 entre fase e fase e 127 volts entre fase e neutro. Assim, nós definimos a tensão que atenderá a nossa residência. E a tensão que atenderá o nosso circuito, qual será? Como o nosso circuito é monofásico, ou seja, fase e neutro, a tensão secundária será 127 volts. Eu posso informar no meu quadro de cargas que a tensão secundária será 127. Dessa forma, nós definimos a tensão nominal. Caso eu estivesse trabalhando com um circuito bifásico, ou seja, entre fase e fase, a tensão nominal seria 220. O próximo passo é determinar a temperatura ambiente para fins de dimensionamento dos condutores. Como nós sabemos, alguns critérios de dimensionamento de condutores levam em consideração aspectos térmicos. Logo, a definição da temperatura ambiente é muito importante. A definição da temperatura ambiente é um critério do projetista. A literatura traz as seguintes opções: utilizar a temperatura média na região, utilizar a máxima temperatura histórica já registrada, utilizar 30 graus para a região sul, sudeste e centro-oeste e 40 graus para as demais regiões. Quando nós temos os dados disponibilizados, a sugestão que eu dou é trabalhar com a máxima temperatura já registrada, pois, considerando essa temperatura, nós estaremos trabalhando com o pior caso naquela região, naquele município. Ou seja, do ponto de vista de esforços térmicos em cima dos condutores, dos cabos e fios e suas isolações, não há caso mais severo do que a máxima temperatura registrada. Ou seja, nós estaremos dimensionando esses condutores a favor da segurança. Quando o projetista estiver especificando qual será a máxima temperatura registrada naquele município, naquele local, é importante buscar esses dados em fontes confiáveis. No caso do Paraná, eu estarei utilizando o site do IDR Paraná, em que é possível acessar dados históricos de estações meteorológicas. Neste caso, foi utilizada uma estação meteorológica no município de Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba, cuja máxima temperatura já registrada está na coluna máxima absoluta, com o valor de 33,9 graus Celsius, e está em destaque nesta última linha. Ou seja, a temperatura máxima que utilizaremos em nosso projeto será 33,9 graus Celsius. Assim, eu posso preencher o meu quadro de cargas com a temperatura que será utilizada nesse projeto. 33,9 graus Celsius. Dessa forma, nós definimos a tensão nominal que será utilizada nesse circuito e qual será a temperatura ambiente utilizada para fins de dimensionamento. Espero que tenha ficado claro como obter esses dois dados. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos em nosso Instagram, @complementaroficial. E até o próximo vídeo.